Fala, moçada, tudo bem com vocês? Vem chegando então, que essa é a aula de número 2 da nossa playlist. Aula 2, né, pessoal? Isso, eu vou deixar um card aqui em cima para a aula de número 1, que foi a multiplicação, tá? Aula de número 2 da nossa playlist aqui de multiplicação e divisão, né, pessoal? Isso, dentro do conjunto dos números naturais, tá? Dentro do conjunto dos números naturais. Professor, aqui é isso mesmo que eu estava procurando. Vem para cá então, que eu vou tentar te ajudar um bocadinho. Olha para cá. Divisão exata. Primeiro a gente vai ver a exata, depois a não exata, tá? Divisão exata. Consideramos dois números naturais dados numa certa ordem. Tem que ser nessa ordem, professor? Sim, que a gente está dentro do conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tananã, tananã, e assim por diante, né, professor? Isso. Então, já que a gente está dentro dos números naturais, não é que seja impossível fazer a divisão oposta. 2 dividido por 10. 2 é o primeiro e 10 é o segundo. Essa divisão existe. Vai dar 0,2. Mas 0,2 não pertence ao conjunto dos números naturais. Tá bom? Beleza, professor. São detalhes sutis, né? Isso. Tá bom? Vamos lá, que eu preciso passar para vocês, tá? Então, o primeiro deles é o 10, o segundo deles é o 2. Professor, isso aí vai dar 5, né? Já a gente vê aqui embaixo. Por meio deles, determina-se um terceiro número natural que, multiplicado pelo segundo, dá como resultado o primeiro. Professor Davi, cara, então a divisão ali vai ser o inverso da multiplicação. Isso, a multiplicação é o inverso da divisão. Então, 10 dividido por 2 tem como resultado 5. Por quê? Porque 2 vezes 5 ou 5 vezes 2 tem como resultado 10, né, professor? É isso aí, você entendeu perfeitamente. Tá legal? Por meio deles determina-se então um terceiro número natural, que, multiplicado pelo segundo, dá como resultado o primeiro. Essa operação chama-se divisão. E é indicada pelo sinal. Você pode usar esse daqui ou esse daqui. Tanto faz, né, pessoal? Isso, ninguém precisa brigar por causa disso. Tá bom? Então, vem pra cá. 10 dividido por 2 dá 5. Por quê? Porque 5 vezes 2 é igual a 10. Olha aqui pra cima, porque assim como na adição, na multiplicação, na subtração, aqui também tem os nomezinhos pra gente se familiarizar. Sim, isso é bobagem. Olha pra cá. Não é nada difícil não, isso é galho fraco pra gente. Na divisão, 10 dividido por 2 igual a 5, quem é o 10? O 10 você vai chamar de dividendo. Dividendo, professor, é o primeiro, né? Isso. O segundo é o divisor. Beleza. E o 5? O 5 é o quociente, tá legal? Então, dividendo, divisor e quociente. Daqui a pouco vai ter aqui um resto também, tá? Quando a divisão não for exata, a gente vai ter ali um resto, né, professor? Vai sim, moçada. Quando esse resto for zero, que é esse caso, a divisão é exata, né? Isso significa que o resto é zero. Tá legal? Olha a questão de número 1, só pra gente se familiarizar com os nomezinhos. Vamos lá. Ó, questão 1. Observe a igualdade. 56 dividido por 7 igual a 8. E responda. Vai, responde junto comigo, você daí, e eu escrevo aqui. Qual o nome da operação? Aí você vai dizer divisão, professor. Isso. Beleza. Como é chamado o número 56? Sem olhar lá pra cima. Vai, 56 dividendo, professor. Isso. Como é chamado o número 7? O número 7 é o divisor. Divisor. E ali, o número 8, né? Como é chamado o número 8? O número 8, então, é o quociente. Os alunos escrevem quociente com C o tempo todo. Pelo amor de Deus, cuidado com isso, tá? Quociente. É mesmo, professor? É fogo, isso é fogo. Quociente, tá legal? Com o quê, né, professor? Vai, printa aí pra gente ir pro segundo quadro. Vamos lá. Bem, pessoal, questão de número 2 e questão de número 3 já estão prontinhas aqui esperando por nós. São duas questões que eu escolhi a dedo porque tem muito a nos ensinar. Essa aqui pra gente recordar como a gente faz a divisão, né, professor? Isso, vamos fazer passo devagarinho, tá? Sem pressa, sem afobação. E a questão de número 3 é para ver se vocês estão atentos. O professor tem que estar ligado no que estava escrito nesse quadro aqui. Isso. Aquela história de a divisão ao invés da multiplicação, né? Isso, quero ver se vocês pescaram essa visão aqui. Tá legal? Depois a gente vê aqui o zero na divisão. Não posso sair dessa aula de hoje sem falar sobre isso aqui, tá? E a gente finaliza depois aí com algumas propriedades e a divisão não exata. Tá legal? Vamos lá, numa divisão, o dividendo é o 1850, é o primeiro, isso. O divisor é 74. A questão vai perguntar qual é o quociente, né? Vai. Então vamos lá. A gente tem aqui o 1850 e vamos dividir esse treco aí por 74, né, pessoal? Isso. Muito bom. Vamos lá, eu sei que
18 é menor que... Não dá, professor. Não. Se eu pegar só o 18, abaixar só o 18 aqui, não vai dar para continuar essa divisão, porque 18 é menor que 74. Então, eu vou baixar o 185. E vou ver que número multiplicado por 74 vai chegar mais próximo dele. Professor Davi, cara, é o 2, né? Não é. Veja que se você tentar o 3, não precisa nem fazer a conta, mas veja só, se você tentar o 3, 3 vezes 7, 21. Então, 3 vezes 70 já daria 210. 3 vezes 74 já dá bem mais alto do que 185, né, professor? Isso. Então, vamos com 2. 2 vai dar, né, professor? Vai. 74 vezes 2. Beleza. 2 vezes 4 dá 8, né? Multiplicando aqui, ó, dá 8. E 2 vezes o 7 é 14, né? Então ficou aqui, ó, 148. Vamos botar o 148 aqui. Professor Davi, cara, se eu faço as coisas com pressa, eu sempre erro, cara. Não faça não, rapaz. Tenha suas calmas. E a gente multiplicou aqui por 2, né? Bota o 2 aqui, ó. Beleza. Agora é só subtrair isso aí, né, professor? Isso. Não esquece que a gente tem que pedir emprestado, que o 5 é menor que o 8, né? Então vamos lá. Pede emprestado aqui, ó. Aqui virou 7, professor. Foi. E esse cara aqui virou 15. Sim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dá 7, professor. Isso. Perfeito. Eu tenho 7, tirei 4. Não sobrou 3? Tá. E 1 menos 1 dá 0. Não precisou... Isso. Agora temos ali o 37. Vou abaixar esse 0 aqui para a gente finalizar a nossa divisão e ir para a questão de número 3. Agora eu tenho aqui 370. Eu tenho que achar um número que multiplicado aqui por 74 vai dar 370. Não terminou com 0 aqui? Terminou, professor. Se você faz aqui, ó, qualquer multiplicação, já sei que o 2 não é. 3 vezes 4 vai terminar com 12, né, professor? Vai. 4 vezes 4 vai terminar com 16. É o 5, né, professor Davi? Cara, seu danadinho. É sim, cara. 5 vezes 4 dá 20. Termina com 0. Tenta o 5 aqui comigo, ó. 74 vezes 5. Pronto, ó. Quando eu faço essa multiplicação, não dá 20? 4 vezes 5, 20, ó. Foi 2, zerou aqui. Apareceu o 0 que eu queria. Professor Davi vai dar certinho, né? Vai. 7 vezes 5 dá 35, mais 2, 37, 370. É o que a gente queria, então aqui é 5, né, pessoal? Isso. Nosso quociente, então, vale quanto? 25. Eu vou deixar bem organizadinho aqui, para quem gosta de printar depois. Tá. 370 menos 370, 0. Resto 0, né, pessoal? Isso. Esse aqui se chama resto, vocês vão ver já, tá? Na não exata, quando o resto é 0, significa que a divisão é sempre exata. Quando for diferente de 0, ela é não exata, tá? Vamos lá, questão de número 3. Qual o número que dividido por 17 dá como resultado 25? Aqui é aquela história, né, professor? Isso. Eu tenho um número que dividido por outro deu aquele quociente lá. Por quê? Porque se eu pegar o quociente e multiplicar pelo segundo, tem que dar o primeiro. Essa é a visão que eu quero de vocês aqui. Eu tenho ali um número que dividido por 17 dá 25. Por quê? Porque 17 vezes 25 vai dar esse número. É isso aí, pessoal. Então vamos lá, vamos ver quanto é que vai dar esse troço aqui. 25, vou botar aqui. 25 vezes 17. Bom, 7 vezes 5 é 35. Sobre 3, beleza, professor. 2 vezes 7 é 14. 15, 16, 17. Beleza, aqui deu 175. Multiplicar por 1, professor Davi, cara, podia ser sempre assim. Eu também acho. Multiplicar por 1 é só repetir, né, pessoal? 5 vezes 1, 5. 2 vezes 1, 2. Beleza, abaixei o 5. Quanto mais para baixo eu escrevo, mais feia fica a minha letra. Vamos lá, abaixei aqui o 5. 7. Vamos lá. Abaixei o 5. 7 mais 5 dá 12, vai 1. E aqui é só somar. 1 mais 1, 2, mais 2, 4, 425 é a nossa resposta. Beleza? Lá, o zero na divisão. Qual é esse papo aí, pessoal, do zero na divisão? É simples. Bem, toda vez que eu tenho o dividendo, o nosso dividendo, o primeiro, professor, isso, nosso dividendo é 0, tem problema nenhum. E o divisor é diferente de 0, tá? Só o dividendo que é 0, tá? O divisor é diferente de 0. O quociente é sempre 0. Ou seja, 0 dividido por 8 é igual a 0. Por quê? Porque o inverso da multiplicação é a divisão, né? Isso. Isso significa que se eu faço 8 vezes 0 dá 0. Então, 0 dividido por 8 é igual a 0. Por quê?
Porque 8 vezes 0 vai dar quanto? Vai dar 0. 0 dividido por 200 é 0. Por quê? Porque 200 vezes 0 vai dar 0, né, professor? Isso, sem problema nenhum. Isso é fácil, professor. O problema é quando o divisor é 0. Não o dividendo, o divisor, né, professor? Isso. 8 dividido por 0 não tem nenhum número, não tem nenhum número que, pensa no contrário. Isso é igual a nenhum número. Por quê? Porque nenhum número vezes 0 vai dar 8, né, professor? Não, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. Como é que eu vou ter um número aqui que multiplicado por 0 vai dar 8? Não tem, professor. Não existe. Não existe. Então, na matemática, pessoal, não existe divisão por 0. Tá legal? Por causa desse motivo. Tá bom? Isso significa que o divisor tem que ser um número sempre diferente de 0. Vê se você quer printar para a gente finalizar essa aula aí. Pronto, pessoal. Nosso último quadro já está aqui, esperando por nós. E do lado de cá a gente tem o seguinte, divisão não exata. Quando é que ela não é exata, pessoal? Quando o teu resto for diferente de 0, tá? Então vamos lá, divisão não exata. Nem sempre é possível realizar a divisão exata no conjunto dos números naturais. Tudo bem em relação a isso. Exemplo, a gente tem aqui, olha, 7, que está dividido por 2. Lembrando que o nosso 7 é o dividendo, né, pessoal? Isso, 2 é o divisor, aqui é o quociente. Tudo bem. 2 que multiplica 3 dá 6. Botei o 6 ali. 7 menos 6 tem resto 0? Não, professor. 7 menos 6 tem resto 1. Tudo bem. Tem problema? Nenhum. Então, nessa divisão, ela é classificada como divisão não exata e ela tem um resto. O que eu quero que você perceba a partir de agora? Note que o dividendo 7, tá vendo? O 7, ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Veja bem. Ó, dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Vem comigo para cá. Aqui tem o 7, não tem? Tá. Pega o divisor. Professor, o divisor é o 2, né? Isso. Multiplica o 2 com o 3. Multiplica o 2 com o quociente. 2 vezes 3 dá 6, professor. Isso. Agora soma o resto. Soma mais 1, que é o nosso resto. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 7 não é justamente o dividendo? É. Professor Davi, cara, isso foi só nesse caso? Não. Isso é sempre assim. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Tá? Isso serve para exata também, né, pessoal? Isso, só que o resto é 0. Então vai ser só o dividendo. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente, mais o resto que seria 0. Somar com 0 é só repetir, né? Beleza? E isso me lembra uma coisa. Professor Davi, cara, a gente vai subir de nível, não? Vai. Deixa eu ver, aula 3 é expressões. Aula 4, tá? Pode cobrar de mim aí, aula 4, você que está estudando para um colégio naval, vai fazer um concurso, o Pedro II, negócio, vamos subir de nível, professor, isso, principalmente aqui, tá? Vamos subir de nível sim, tá legal? Aula de número 4, cobra aí, tá? Caso eu tenha esquecido, deixa o comentário aí embaixo, beleza? Aí você vê aí quem vai precisar assistir, claro, né? Atenção, numa divisão, o resto, tá vendo o resto aqui, ó? É 1, né, professor? Isso. E o divisor é 2. Professor, tão próximos, né? Tão próximos, mas presta atenção. Numa divisão, o resto é sempre, professor, sempre é sempre, né? Não tem exceção? Não. Sempre menor que o divisor, tá? O resto é sempre menor que o divisor. Caiu uma questão na tua prova, eu sempre boto, nas minhas provas eu boto para os meus alunos. Boto lá, letra A, tá na letra B, letra C, letra D, tá? Sem efetuar a divisão, qual é a única que está correta? Aí eu boto justamente a correta, aquela em que o meu resto, ele é menor que o divisor. E nas outras eu invento lá um valor que o resto é maior que o divisor. Aí o aluno já bate o olho aí, isso aqui não é possível não, cara, isso aqui tá errado. Isso, tá legal? Vamos lá, questão de número 4, na divisão, qual o valor do dividendo? Que está representado aqui pela letra D maiúsculo. D de Davi, né, pessoal? Isso. Então, na divisão, a seguir, que é aquela ali, qual o valor do dividendo? Eu acho que eu entendi, professor. Você quer que a gente faça isso aqui, né? Você quer que a gente, além de outras coisas que eu falei para vocês, a gente não saia dessa aula sem saber isso aqui. Isso. Então, o dividendo, seja lá ele qual for, ele vai ser igual ao produto desses dois, né, professor? Isso. Divisor vezes quociente. E no final eu somo mais 11. Sim, você soma. Vai lá, pausa o vídeo, manda bala aí. Depois você me conta se conseguiu, tá? Conta mesmo. Aqui saiu. Beleza. Vamos lá. Então, no cantinho de cá, o que eu vou fazer? Esse produto, ó. Eu vou multiplicar aqui o 18 vezes o 12. Uma coisa maravilhosa é multiplicar por 1, né, professor? Eu também acho, cara. Bom, vamos lá. 2 vezes 8 vai dar 16, só que 1, tá? E aqui 2 vezes 1 dá 2, né? Mais 1, 3. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Soma tudo. Vamos lá. Abaixo 6.
8, 9, 10, 11. Professor, vai 1, vai. 1 mais 1, 2, 216. Aí agora eu já fiz esse produto, tá? Já peguei o divisor, multipliquei com o quociente. Agora eu tenho que somar o resto. O professor tem que ser nessa ordem aí, né? Primeiro você faz o produto, depois você faz a soma, tá? 216 mais 11. Pronto, 227, né, professor? 227. Aqui vai dar 7, aqui vai dar 2 e aqui abaixo 2, 227. Então, D é igual a 227. Se fosse uma questão de marcar, você marcaria aí 227, tá legal? Bom, de todas as propriedades que nós vimos já na aula de número 1, a multiplicação tem várias, né, cara? A divisão não, a divisão tem só uma, né, professor? Isso, tá legal, tá pobrinha ela, né? Propriedades, então, vale a propriedade distributiva, mas presta atenção, ela é uma propriedade distributiva, mas tem uma condiçãozinha aqui. Vale a propriedade distributiva à direita, à esquerda não, né, professor? Não, à direita, tá? Então, vale a propriedade distributiva à direita com relação à adição. Ou seja, 14 mais 8, 14 mais 28 dividido por 7, é só somar esses dois. Somando esses dois, resolvendo aqui esses dois, vai dar 42, né, professor? Se eu pego 42 e divido por 7, dá 6. Por quê? Porque 6 vezes 7 é 42, né, professor? Isso. Beleza. Agora faz a distributiva aqui, ó. Pega o 14 e divide pelo 7, repete o sinal de mais, pega o 28 e divide pelo 7. Tá. E depois soma os dois resultados, né, professor? Isso. 14 dividido por 7, 2. 28 dividido por 7, 4, né, professor? Isso. 2 mais 4, 6. Bateu? Bateu. Então, a propriedade distributiva à direita é válida para a divisão. Tem fechamento, professor? Não. Tem elemento neutro? Não. Tem associativa? Não. Não. Só essa aqui. Tá legal? Então, deixei aqui bem explicadinho, para quem quiser anotar depois ou printar. 14 mais 28 dividido por 7 é igual a 14 dividido por 7 mais 28 dividido por 7. Tá legal? É válida essa propriedade. Printa aí para a gente fechar essa aula. Eu volto para cá para pedir para você se inscrever no canal, vou deixar um like no vídeo aí, tá legal? Se você tiver assistido até agora, na aula de número 3, então, a gente vê expressões, tá bom? E depois ali, o que faz primeiro, professor? Parênteses, divisão, adição, multiplicação, adição e coisa e tal, essa danação toda, tá? E na aula de número 4, a gente sobe o nível. Valeu, tchau, tchau.